Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no concurso TRE São Paulo Planejamento Estratégico, tá? Nós vamos falar agora sobre o Comitê Gestor da Estratégia. Você não está me vendo aí porque eu tive um problema com a minha câmera, não posso deixar de gravar por isso, né? Vamos lá. Bom, é o seguinte, o artigo 3º da resolução que trata sobre o planejamento estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo diz que haverá uma composição do Comitê Gestor da Estratégia. Também pode ser chamado aí de COGEST. Então, fica instituído o Comitê Gestor da Estratégia, COGEST, composto pelos titulares das seguintes unidades. Então, nós vamos ter o titular da Diretoria Geral, o titular da Assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral, o titular da Assessoria Jurídica, o titular da Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições e também o titular da Coordenadoria de Comunicação Social. Veja, pessoal, quando... Deixa eu só pegar aqui a canetinha, fica melhor para nós. É isso. Olha só. Quem que é o titular? Titular, pessoal, é o dirigente máximo. Tá? Então, o dirigente máximo, ele vai compor, ele vai fazer parte do Comitê Gestor da Estratégia. Tá certo? Todas essas pessoas aí, todos os titulares dessas unidades aí que eu citei, mas também os titulares da Secretaria de Administração de Material, o titular da Secretaria de Controle Interno, o titular da Secretaria de Gestão de Pessoas, o titular da Secretaria de Gestão de Serviços, o titular da Secretaria Judiciária, também da Secretaria de Orçamento e Finanças e o titular da Secretaria de Tecnologia da Informação. Então, são 12 unidades no total que comporão o Comitê de Gestão Estratégica aí do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, tá? E, evidentemente, que esse comitê ele terá algumas atribuições. Porém, existem algumas atribuições aí que são mais relevantes, como, por exemplo, acompanhar e avaliar os resultados voltados ao planejamento estratégico e também sugerir alterações de diretrizes e estratégias justamente para alcançar os macro desafios, né? Ou seja, os objetivos estratégicos. E também requisitar informações aos responsáveis pelos projetos estratégicos estabelecidos. Aqui, galera, nós podemos enxergar uma noção de controle que a administração pública, no caso aí o TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, através do seu planejamento estratégico tem. E isso vai, na verdade, acontecer através de reuniões, chamadas reuniões de análise da estratégia, tá vendo aí? Essas reuniões de análise da estratégia, elas precisam acontecer, pessoal, pelo menos, olha só que informação importante, ó, pelo menos quadrimestralmente. Cuidado com isso, hein? Não necessariamente tem que acontecer de 4 em 4 meses, pode até ser antes. A resolução ela deixa bem claro que a atribuição do comitê é realizar pelo menos de 4 em 4 meses, ok? Bom, vamos lá. O comitê ele terá uma pessoa que vai presidir sobre ele, né? Ou seja, que vai ser o presidente, tá bom? A presidência do comitê será exercida pelo titular da diretoria geral, como vocês podem observar aqui, ó. Titular da diretoria geral. Você já sabe que titular significa dirigente máximo, né? Então, o titular da diretoria geral, ele vai presidir o comitê de gestão estratégica. E por ele ser o titular, e aí, consequentemente, né, ser o presidente do comitê, ele passa a ter algumas atribuições que são, na verdade, atribuições a mais, né? Além, evidentemente, do que os outros membros do comitê. Por quê? Porque, claro, evidentemente, se ele é presidente do comitê, ele tem mais responsabilidades, ok? Como, por exemplo, ele tem a responsabilidade e atribuição de fazer o que, na verdade? De presidir as reuniões do comitê, ele que vai presidir. Assim como também ele tem que convocar reuniões ordinárias, ou seja, aquelas reuniões que já estão
marcadas no calendário, e também as reuniões extraordinárias, aquelas que podem aparecer eventualmente, ok? E também uma outra atribuição dele é aprovar e autorizar o relatório de desempenho da estratégia, também conhecido como RDE, relatório de desempenho da estratégia, cuja a elaboração será de responsabilidade da assessoria de planejamento estratégico e de eleições. Pessoal, você vai ter que tomar muito cuidado com isso, vocês terão que tomar cuidado, porque veja, olha só que interessante, tá? O presidente aí, né, do comitê, que é o titular da diretoria geral, ele aprova, como vocês podem observar aqui, né, ó, ele vai aprovar, tudo bem? Opa, deixa eu só mudar de cor aqui. Calma aí, pessoal. É ao vivo, é assim mesmo. Ó, ele tem a incumbência de aprovar e autorizar o relatório de desempenho da estratégia, tudo bem? Só que não é ele que elabora. Olha só, a elaboração fica a cargo de responsabilidade da assessoria de planejamento estratégico e eleições. Isso pode ser uma pegadinha de prova, toma cuidado com isso, ok? Vamos lá. A assessoria de planejamento estratégico e de eleições, por intermédio do escritório de projetos e processos organizacionais, conduzirá os trabalhos de elaboração, revisão, implementação e monitoramento do plano estratégico. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência do tribunal, tudo bem? Então, se tiver algum caso omisso voltado a plano estratégico, isso é resolvido, então, pela presidência do tribunal. Bom, vamos lá, pessoal, vamos resolver uma questão número 19, e a primeira questão relacionada a esse tema, né, que diz assim: o Comitê Gestor da Estratégia, como uma de suas atribuições, deve... Quais são os deveres aí, né, da Comissão Estratégia, e que trata, né, a Resolução 367 de 2016. Alternativa A diz realizar, pelo menos quadrimestralmente, reuniões de análise da estratégia. Ah, pessoal, esse é o nosso gabarito, né? Alternativa A, veja, ele fala aqui em realizar pelo menos, tá certo, ok? E ele fala também, ó, quadrimestralmente. Maneira de dizer, tá? A questão, porque na verdade quem criou essa questão fui eu, tá? Lembrando que nunca caiu o planejamento estratégico, vai ser a primeira vez no concurso do TRE, tá bom? Alternativa B, realizar necessariamente, tá errado, né, pessoal? Porque é pelo menos. Alternativa C, realizar pelo menos semestralmente? Não, é realizar quadrimestralmente. Alternativa D diz realizar pelo menos anualmente? Também não, é quadrimestralmente. E a alternativa E diz realizar pelo menos bimestralmente? Não, realizar pelo menos quadrimestralmente. Portanto, a alternativa A é o correto. Bom, mais uma questãozinha aí, questão número 20. Ela diz assim: a presidência do comitê será exercida pelo titular. Olha só, está dizendo que a presidência do comitê será exercida, né, ó, pelo titular da assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral, que terá como atribuições presidir as reuniões do comitê, convocar reuniões ordinárias e extraordinárias, aprovar e autorizar a divulgação do relatório de desempenho da estratégia, RDE, cuja elaboração será de responsabilidade da assessoria de planejamento estratégico e eleições. E aí, gente? Tá certo ou errado? Bom, pessoal, essa questão ela está errada, né? E por que ela está errada? Porque a presidência do TRE não será pela assessoria da Corregedoria Regional Eleitoral, sim será exercida pelo titular, vou escrever aqui para você não esquecer mais, ó, da diretoria geral. É o titular da diretoria geral que, na verdade, exerce a função de presidente, né, presidência do comitê. Tá certo? Vamos lá, resolver mais uma questãozinha, questão 21. Na existência de casos omissos, esses serão resolvidos pelo ou pela. Qual o gabarito, gente? Sempre lembrando, né? Pause aí o vídeo e resolva a questão. É isso aí. Alternativa B, pela presidência do tribunal. Tá certo? Tudo bem? Diretoria geral, a gente viu que vai ser a presidência do comitê, então não tem nada a ver, tá? Aqui tá falando de casos, olha só, casos omissos. Então, por isso que nós marcamos a alternativa B. Ok?
Vamos dar continuidade. Agora nós vamos falar sobre o contexto e breve resumo da metodologia do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para criar o seu planejamento estratégico, ok? Bom, o primeiro ciclo de planejamento estratégico do TRE São Paulo, inicialmente previsto para vigorar até 2014, era essa a ideia. Foi definido pela Resolução 213/2009, então a gente consegue perceber aqui, pessoal, como que o TRE queria já trabalhar com planejamento estratégico, né? Porém, teve que ser revisto, e aí isso aconteceu em 2013, através da Resolução TRE 273/2013. Entretanto, para que a elaboração do novo plano estratégico não coincidisse com o período de realização das eleições de 2014, o referido ciclo foi prorrogado até 2015 por meio da Resolução TRE 334/2015, ok? Ao longo de 2015, foram realizadas uma série de encontros, reuniões e ações de capacitação a fim de propiciar a construção de um plano estratégico que representasse os reais desejos de avanço em temas estratégicos do TRE São Paulo frente ao cenário delineado, cuja construção se deu de forma colaborativa por gestores e demais servidores da Secretaria e dos cartórios eleitorais. Bom, buscando alinhamento aos demais órgãos reguladores do Judiciário, a construção da estratégia do TRE levou em consideração também, olha só que importante, pessoal, para construir, para alinhar, para fazer com que realmente o planejamento estratégico do TRE desse certo, foi preciso fazer o seguinte: considerar o plano estratégico do Judiciário, definido no CNJ, por meio da Resolução 198/2014, inclusive nós já resolvemos uma questão sobre isso, você deve se lembrar, e também tinha que levar em consideração, ou aliás levou em consideração, a estratégia do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, definida pela Resolução TSE número 23.439 de 2015. Então levou essas duas resoluções aí, né, em consideração para estar alinhado aos demais órgãos reguladores do Judiciário. E aí este plano estratégico ele resume as perspectivas, iniciativas e indicadores a serem monitorados no prazo de vigência deste novo ciclo do planejamento estratégico do TRE São Paulo, né, que você sabe, espero que você se lembre, 6 anos aí. Em conjunto com o presente plano, outros 2 documentos comporão o núcleo da gestão da estratégia do TRE São Paulo: o Caderno de Planejamento, que norteará as futuras revisões e elaborações de planos estratégicos, e o Caderno de Indicadores de Planejamento Estratégico, que subsidiará as medições dos indicadores estratégicos e a elaboração dos relatórios de desempenho da estratégia. Lembra do RDE? Então, pois é. Agora veja, uma coisa que é importante a gente conceituar aqui, né? Que ele diz que existirá 2 documentos, ou seja, 2 pautas. Uma relacionada ao caderno de planejamento, tá certo? Ou seja, as informações do planejamento, como acontecerão e assim por diante. E uma voltada ao caderno de indicadores do planejamento. Ou seja, aqui está se referindo a indicadores de desempenho, tá? Indicadores de desempenho. Indicadores aí importantíssimos para que, evidentemente, o TRE funcione da melhor forma possível. Aqui a gente pode, novamente, ter um processo aqui voltado à avaliação, né? Ou a gente pode entender como um controle, tá certo? Vamos lá, continuando. E para a elaboração do presente plano, utilizou-se a metodologia BSC, que significa Balance Scorecard. Essa ferramenta, na verdade, essa metodologia, ela é uma metodologia voltada à gestão, a gerenciamento, à governança, melhorar a governança, tá? E até mesmo a gestão da qualidade. Ela aloca os diversos objetivos estratégicos, chamados aqui de macro desafios, em perspectivas de análise. E no caso, sob a ótica do setor público, são 3 perspectivas de análise.
os recursos, os processos internos e também a sociedade. Tudo bem? Então, essa ferramenta BSC, ela tem 3 perspectivas, ela vai fazer análise dessas 3 perspectivas. Recursos, tem muito a ver com financeiro, seja receitas ou despesas, né? Entradas e saídas. Processos internos são os métodos escolhidos aí pelo TRE. E sociedade é medir o cliente, por exemplo, pesquisa de satisfação, por exemplo, tá certo? Vamos lá. Nesse contexto aí que nós tivemos, nós falamos sobre metodologia, ciclo de planejamento, tem que estar alinhado aos demais órgãos do Poder Judiciário. A ferramenta utilizada aí, o método utilizado é o Balance Scorecard, conhecido como BSC. Bom, vamos lá resolver uma questãozinha então, né? A questão 22 diz assim: de acordo com informações do breve contexto do Planejamento Estratégico TRE São Paulo, pode-se afirmar que, alternativa A, o primeiro ciclo de planejamento estratégico do TRE São Paulo, inicialmente previsto para vigorar até 2015, já está errado, né, pessoal? Porque não é até 2015, era até 2014, lembra disso? Então a alternativa B também está errada, porque a alternativa B fala em 2016, quando na verdade é 2014. É isso aí. Vamos lá. A alternativa C diz: o primeiro ciclo de planejamento estratégico do TRE São Paulo, inicialmente previsto para vigorar até 2017. Não, já vimos que está errado, porque na verdade o que acontece, pessoal, que é até 2014. A alternativa D diz: o primeiro ciclo de planejamento estratégico do TRE, inicialmente previsto para vigorar até 2018? Não. Então logo ficamos com a alternativa E, que diz: o primeiro ciclo de planejamento estratégico do TRE São Paulo, inicialmente previsto para vigorar até 2014, aí tudo bem, aqui está certo, foi definido pela Resolução TRE 213/2009 e revisto pela Resolução TRE São Paulo 273/2013. Aí está correto, ok? Vamos lá, mais uma. Foram realizadas uma série de encontros, reuniões e ações de capacitação a fim de propiciar a construção de um plano estratégico. Pode-se afirmar que... E aí? Pause o vídeo e tenta resolver, viu? Alternativa A diz: busca o alinhamento aos demais órgãos reguladores do Executivo. Pessoal, não, né? Porque na verdade aqui seria o quê? Do Judiciário. É isso aí, galera. Alternativa B. Não levou em consideração o plano estratégico do Judiciário definido pelo CNJ por meio da Resolução 198/2014? Bom, gente, outra informaçãozinha, né? Outra informaçãozinha que está errada. Claro que levou em consideração. Alternativa C. Para a elaboração do presente plano, utilizou-se a metodologia ciclo de Deming? Não. Utilizou a metodologia BSC. Ciclo de Deming, pessoal, existe sim esse ciclo, tá? A gente chama ele de ciclo PDCA, ciclo de melhoria contínua, né? Plan, Do, Check, Act, ou planejar, executar, checar e agir. Tem uma ação corretiva. Também serve como um parâmetro para melhoria da qualidade no serviço, tá certo? E a alternativa D diz: este plano estratégico resume as perspectivas, iniciativas e indicadores a serem monitorados no prazo de vigência deste novo ciclo do Planejamento Estratégico TRE São Paulo. Opa, gente, esse é o nosso gabarito. Alternativa D, ok? E a alternativa E diz que busca o alinhamento aos demais órgãos reguladores do Legislativo. Não, a gente já viu que não é do Legislativo e sim do Judiciário, haja vista que o TRE pertence ao Judiciário. Ok? Vamos lá. Mais uma questãozinha, questão número 24. A questão 24 diz assim: para a metodologia utilizada para a elaboração do plano estratégico TRE São Paulo foi o ou A. Vamos lá. Alternativa A. Para a elaboração do presente plano, utilizou-se a metodologia do BSC, Balance Scorecard? Opa, gente, com certeza esse é o nosso gabarito, né? A alternativa B fala em elaboração do ciclo PDCA, e nós já vimos que não, né, pessoal? A C fala para a elaboração do presente plano, utilizou-se a metodologia diagrama de Chikawa? Não. Diagrama de Chikawa é, na verdade, aquele diagrama que ele verifica as causas, tá bom? E os efeitos, chamado também de espinho de peixe.
O intuito, na verdade, é descobrir qual foi o real problema. Por quê? A lógica é o seguinte: se eu encontro o real problema, eu resolvo todos os outros anteriores, ok? Não é isso no caso, o nosso é o BSC. Para a elaboração do presente plano, utilizou-se a metodologia teoria de Pareto. Não, Pareto foi um estudioso italiano, estudou e descobriu que 80% da riqueza da Itália estava na mão de 20% da população. Então chamaram isso de teoria 80-20. A partir dessa teoria, começaram a estudar muitos assuntos dentro de uma organização, ou seja, o que é mais importante, e chegaram à conclusão que 80% dos problemas são resolvidos com 20% de soluções, ok? Por exemplo, né? Só um exemplo para você. Mas descobriram outras coisas, que existem itens que são mais importantes que outros. E que, consequentemente, 80% do lucro de uma empresa, por exemplo, virá de 20% dos seus produtos, que são os produtos mais caros, mais importantes, tá? E a alternativa E fala que a elaboração do presente plano utilizou-se a metodologia matriz Guth. Não. Matriz Guth é o seguinte. Matriz Guth é a gravidade, você verifica a gravidade de um problema, tá? A tendência de piorar e a urgência. Eu troquei aqui, mas é isso, tá bom? Seria gravidade, urgência e tendência. Beleza? Assim eu encerro essa aula. Fico aguardando você na próxima, hein? Até lá, um grande abraço a todos.